Olá pessoal, eu sou o professor Anchieta, especialista em concursos militares e públicos e tenho mais de 25 anos de experiência na preparação de candidatos às diferentes escolas militares e federais. O propósito desse vídeo é realizar a correção das questões de matemática do concurso do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o CETISM, que foi realizado em 2022 para matrícula em 2023. O objetivo é fazer com que as coisas difíceis sejam fáceis e bem interessantes. Esse vídeo é muito importante para você que está estudando e participará dos concursos de acesso ao Colégio Politécnico da UFSM, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, Colégio Militar de Santa Maria, Colégio Tiradentes e para os institutos federais. Aqui você expandirá a mente com as correções e em algumas delas apresentarei mais de uma solução. E aprenderá muitas ideias fascinantes. Seja muito bem-vindo. Vamos iniciar a correção das questões de matemática do CETISM. Desejo sucesso na sua caminhada e caso você goste do que encontrará aqui, indique para outros colegas e amigos. Então, pessoal, vamos corrigir a questão 1 do CETISM de 2023. Tá? Essa prova foi aplicada em 2022. E essa primeira questão trata de uma expressão numérica. Aqui a gente tem colchetes, parênteses, expoentes. Então vamos numa ordem, né? Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, né? Depois a gente trabalha com os colchetes. Vamos lá, vamos repetir esse colchete maior. Nós temos aqui a fração. Aqui em cima nós temos 19 sobre 12, não dá para fazer nada com esse valor. Depois menos 3. Vamos resolver o que está dentro do parênteses. 3 vezes 1, 3. Menos 2, então vai ficar 3 menos 2, tá? Sobre 3, tudo isso elevado ao quadrado, fecha o colchete. E a gente vai ter então aqui a parte de baixo. 1 menos, temos que resolver esse expoente, então vai ficar 1/4, vai dar 1, e vai ficar 2/4, assim. E o expoente lá fora menos 3. Então aqui eu multipliquei, né? 3 vezes 1, 3, depois 3 menos 2, que é o que apareceu aqui em cima. Vamos continuar então, abre o colchete de novo. A fração, vamos repetir 19 sobre 12, não temos o que fazer com isso por enquanto. Menos 3, abre o parênteses. 3 menos 2 dá 1, 1 sobre 3, tudo isso elevado a 2. Aqui nós temos 1, menos 1, 2/4 vai dar 16, fecha o colchete. E o expoente, menos 3. Esse tipo de exercício a gente tem que ter muita paciência, porque a gente tem que fazer várias repetições. E aí, se numa dessas repetições esquece um sinal, faz uma mudança de posição, aí perde toda a questão. Então são questões fáceis, porém tem que ter um pouco de paciência para resolver. Agora nós vamos de novo repetir. De novo 19 sobre 12, menos 3 vezes 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Aí agora a gente tem, fecha o colchete. Aqui embaixo a gente tem 16, 16 vezes 1. 16 vezes 1 dá 16, menos 1 sobre o número 16. Tudo isso elevado ao expoente menos 3, isso ainda é igual. Abre de novo o colchete. A gente vai ter, de novo, repete o 19 sobre 12. Menos, simplifica aqui, ó, 3 por 3, 9 por 3. Multiplica, 1 vezes 1 dá 1. Embaixo vai dar 3, fecha o colchete. Na parte de baixo a gente vai ter 16 menos 1 que dá 15. 15 sobre o número 16, tudo isso elevado a menos 3. Continuando então aqui embaixo, abre o colchete, prepara a fração. Na parte de cima a gente tem que resolver o MMC de 12 e 3 é 12. Então vamos construir uma única fração aqui com o denominador 12. 12 dividido por 12 é 1. 1 vezes 19, 19 menos 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Na parte de baixo, 15 sobre 16, não dá para simplificar nada. Fechamos aqui o colchete e não podemos esquecer do expoente, menos 3. Na parte de cima, então, a gente tem, só repetindo aqui, que é 12. 19 menos 4 dá 15. E aqui a gente tem 15 sobre 16. E aqui a gente tem, então, de novo, expoente menos 3. Uma dica, pessoal, é a seguinte, ó. Quando a gente tem uma fração sobre uma outra fração,
Se você quiser adiantar o cálculo, você pode simplificar o A pelo C. Tá? A gente pode simplificar o A pelo C. Então, se possível, se achar interessante, você pode fazer isso. Assim como você também pode simplificar o B pelo D. Em alguns casos, isso agiliza cálculo, tá? Como agora. Vocês vão perceber que vai facilitar um pouquinho. Porque o 15 ó, é o A e o 15 aqui é o C. Simplificando aqui por 15 e por 15, eu tenho 1 em 1. E o 12 e o 16 aqui, ó, o 12 dá por 4, dá 3. E o 16 também dá por 4, dá 4. O que vai sobrar então? Na parte de cima, a gente vai ter 1 dividido por 3. E na parte de baixo, a gente vai ter 1 dividido por 4. Tudo isso ainda é elevado ao expoente menos 3. Repete a primeira fração, multiplica invertendo a segunda, colchetes ainda. Tudo isso é elevado a menos 3. A gente vai ter, então, 4 dividido por 3. E isso é elevado ainda ao expoente menos 3. O expoente negativo, né, o que a gente faz? A gente inverte a base. Então, a gente vai ficar com 3 sobre 4. Tudo isso é elevado agora ao expoente 3. O 3 vai ser elevado a 3 e o 4 também a 3. 3 à terceira é 27, 4 à terceira é 64. Então, 27 sobre 64, a gente encontra aqui na letrinha D. Questão 2. Considere a função real definida pela lei f de x é igual a x ao quadrado mais 12x menos 6. Essa aqui é uma função de segundo grau ou função quadrática. Sobre essa função, assinale V quando for verdadeiro, F quando for falso. Em cada afirmativa a seguir. A gente tem 1, 2, 3, 4 afirmativas e depois ele pede a sequência correta é. Então vamos lá. A gente tem aqui a primeira ideia. F de x é uma função quadrática, ele está afirmando, cujo gráfico é uma parábola e a concavidade é voltada para cima. Como é que a gente verifica isso? Bom, toda função f de x, onde a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c, o coeficiente a é o coeficiente que indica qual é a concavidade da parábola. Se esse coeficiente a ele for maior do que zero, a concavidade da parábola é para cima. Se esse a for menor do que zero, a concavidade da parábola é para baixo. No problema aqui, na ideia, ele diz que é uma função quadrática e a concavidade é para cima. Sim, ele disse uma verdade, é uma função quadrática e a concavidade é para cima. A gente verifica lá na frente do x ao quadrado, tem o número 1. O número 1 é um número positivo, então se encaixa aqui na concavidade para cima. A primeira, então, é verdadeira. E como a gente marcou verdade para a primeira, a gente pode analisar as alternativas e eliminar aquelas alternativas que não iniciam com V. Então, a primeira, ok, inicia com V. A segunda também, a terceira. A D a gente pode descartar e a E a gente pode descartar. Tem um probleminha nessa questão aqui, porque ele pede a sequência correta, mas ele deveria ter dito que a sequência é de cima para baixo. Porque, de repente, um aluno pode pensar assim, e se for de baixo para cima? E pode ter resposta. Isso pode causar uma confusão. O correto era ele ter dito que a sequência correta que ele quer é de cima para baixo. E V, então, seria a primeira posição e não a última posição, caso um aluno tivesse observado de baixo para cima. Mas, claro, a gente só iria pensar nisso num caso de recurso, se fosse necessário. Pessoal, vamos à segunda ideia. F de x é uma função quadrática, sim, é uma função quadrática, que possui máximo, que é o ponto menos 6, menos 42. Ora, se a concavidade é para cima, então a gente não possui máximo, a gente possui mínimo. Porque toda concavidade, quando é para cima, a gente tem o vértice da parábola na parte mais baixa. E quando ele fala em mínimo, ele está falando ali no vértice da parábola. Nesse caso, o vértice da parábola é mínimo e não máximo. Aqui tem um erro, então a gente não tem máximo, a gente tem mínimo, e essa segunda ela é falsa. Bom, tendo como alternativa F na segunda posição, a gente pode descartar a letra C. Então a gente tem FF. Observando agora a terceira ideia, nas duas alternativas que nós temos como possibilidade, as duas apresentam V. Então essa terceira é verdadeira. Caso a gente não queira nem pensar nela, a gente pula e vai na última possibilidade, o que vai definir a questão. Bom, analisando a terceira, já sabendo que ela é verdadeira, vamos ver aqui.
É uma função quadrática, sim, é uma função quadrática que intersecta o eixo das ordenadas em menos 6. Toda vez que o gráfico da parábola corta y, ele corta y aqui no C. Então aqui, ó, no C é o local que corta o y, C. Corta o eixo das ordenadas, corta o eixo y, que também é conhecido como o eixo das ordenadas. E nesse caso, sim, é uma verdade, porque lá é menos 6, então ele corta o y menos 6. Então, é uma verdade, mas a gente não precisa analisar, porque observando as alternativas, as duas têm verdadeiro nessa terceira ideia. Vamos então para a quarta ideia. F de x é uma função quadrática, sim, uma função quadrática, que intersecta o eixo das abscissas em um ponto. Bom, vamos lá. Eu tenho que dizer se é verdadeiro ou falso essa última ideia. Para isso, a gente precisa calcular o delta. Para isso, a gente precisa calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. A gente sabe que se o delta for positivo, as duas raízes são diferentes, o que faz com que o gráfico toque o eixo x em 2 pontos. Se o delta for igual a 0, a gente tem o x1 igual ao x2, o que faz com que o gráfico toque o eixo x em apenas um ponto. E se o delta ele é negativo, nós não temos o toque do gráfico com o eixo x. Então, nós não temos soluções. Então, o gráfico não vai passar no eixo x. Calculando o valor de delta, então, aqui a gente vai ter delta igual. No lugar do b, a gente vai pegar lá o 12 e vai elevar o 12 ao quadrado. 12 ao quadrado. Menos 4 vezes a. O a vale 1, está na frente do x ao quadrado. E o c vale menos 6. Observe, então, que o delta, não precisa nem fazer o cálculo. 12 ao quadrado é um número positivo. Menos vai dar mais. 4 vezes 6 vai dar 24. E se a gente realizar esse cálculo, que não é necessário, esse resultado vai ser positivo. Como o delta é maior do que 0, a gente cai aqui na primeira ideia e nós temos então duas soluções, x1 e x2, que são diferentes, tá? Só corrigindo aqui, a x1 é diferente da x2. Com isso, nós teremos dois toques do gráfico no eixo x. Ele fala que f de x é uma função quadrática que intersecta o eixo das abscissas em um único ponto. Isso é falso, porque ela intersecta o eixo x em 2 pontos. Então, a gente tem a sequência correta, excluindo aqui a B, seria a letra A. Só fazendo um comentário final agora, olha só, que interessante. Se a gente olhar de baixo para cima, a sequência, a gente teria F, V, F, V. E observe que existe uma alternativa com essa sequência, que seria D, F, V, F, V. Então, é necessário que ele diga qual é a sequência que ele quer, se é de cima para baixo ou de baixo para cima, porque isso aqui pode gerar recurso na questão. Questão 3. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas, então S é paralela com R e cortada pela transversal T. Nessas condições, o ângulo x mais y dividido por 5 em graus vale quanto? Bom, nós temos aqui paralelas cortadas por uma transversal. Esse tipo de problema a gente tem que perceber quais ângulos são do mesmo tamanho e quais ângulos são de tamanhos diferentes, cuja soma tem que dar 180 graus. Então, vamos lá. Nós temos aqui 2x e y, eles são dois ângulos adjacentes, então a soma dos dois, 2x mais y, obrigatoriamente é 180 graus. Então a gente tem uma relação, vamos guardar essa relação. Uma outra relação aqui seria esse ângulo que eu estou aqui marcando de vermelho e esse ângulo que eu estou marcando de vermelho. Esses dois ângulos eles são chamados de alternos internos e eles têm o mesmo tamanho, eles são congruentes. Então nós podemos dizer que 2y menos x menos 15 graus, ele é igual a y. E observe que a gente tem uma nova relação. Essa nova relação a gente pode utilizar para montar um sistema com a relação anterior. Então a gente pode resolver o problema agora. 2y tira y, vamos tirar esse y aqui, ó. Então, se eu tirar esse y daqui, eu vou ter que tirar ele daqui. Então, eu vou ter y e aqui eu vou ter 0. O que vai dar y menos x menos 15 graus é igual a 0. Vamos passar esse 15 para o outro lado, vai ficar y menos x é igual a 15 graus. Tá? Então, aqui a gente tem uma equação, aqui a gente tem outra. Se a gente montar o sistema de novo, nós vamos ter 2x mais y igual a 180 graus. E aqui nós vamos ter y menos x
igual a 15 graus. Nós podemos aqui trocar o sinal da segunda equação e somar, porque aí o y desaparece, ou podemos multiplicar a segunda equação por 2 e somar, o x desaparece. Qualquer uma das duas. Vamos multiplicar a segunda por 2, né? Mas tem várias maneiras de resolver isso. A gente vai gerar um sistema equivalente ao anterior. O sistema equivalente gera o mesmo resultado. Então, y vezes 2 vai dar 2y, menos x vezes 2 vai dar menos 2x, e 15 vezes 2 nós vamos ter 30. Se a gente somar agora, somar uma equação com a outra, nós podemos fazer isso, né? Nós vamos ter 2x menos 2x, vai dar 0, que vai sumir. Nós vamos ter y mais 2y, 3y, e 180 mais 30, 210 graus. Se dividir todo mundo aqui pelo número 3, nós vamos perceber que o y vale 70 graus. Vamos guardar esse valor, porque na verdade ele quer x mais y dividido por 5. Então a gente só achou o valor do y. Vamos achar agora o valor do x. Podemos pegar esse resultado e substituir em qualquer equação. Então a gente escolhe uma equação bem simples para substituir. Por exemplo, essa daqui é uma equação bem simples, y menos x igual a 15. Então no lugar do y eu vou colocar 70, o x eu queria, e o 15 então. Vamos tirar 15 dos dois lados. Se eu tirar 15 aqui vai dar 0. E se eu tirar 15 aqui, a gente vai ter 70 menos 15, vai dar então 55 graus. Então sobrou aqui 55 graus, menos x é igual a 0. Passa o x para o lado de lá, então a gente vai ter 55 é igual a x. Bom, encontramos o x, encontramos o y, vamos substituir então aqui. No lugar do x vamos colocar 55 graus, no lugar do y vamos colocar 70 graus e vamos dividir isso aqui por 5. Bom, como os dois números são divisíveis por 5, melhor dividir logo por 5. A gente pode pensar em 55 dividido por 5 e podemos pensar logo em seguida em 70 também dividido por 5. Fica um pouco mais fácil porque não perde tempo somando para depois dividir. E somar também faz o número crescer, o que é ruim. 55 por 5 vai dar 11, então vai dar 11 graus, e 70 dividido por 5 vai dar 14 graus. A soma de 11 com 14 vai dar 25 graus, e a gente percebe essa solução aqui na letra E. Questão 4. Na construção de uma casa, para o revestimento do piso, serão utilizadas pedras de porcelanato. A área total do piso a ser revestido é de 182,4 metros quadrados. Então ele já deu a área do piso, a gente não vai precisar nem calcular essa área. Devido às perdas com recortes, quando da sua aplicação, serão comprados 15% a mais de pedras. Sabe-se que o metro quadrado do porcelanato escolhido custa R$ 75. Nessas condições, o custo total para revestir o piso será de quanto? Então vamos lá, a gente tem um piso de 182,4 metros quadrados para ser revestido. É necessário comprar 15% a mais de pedra, então a gente pode calcular 15% disso e somar o resultado, que seriam as pedras adquiridas a mais, soma, e depois a gente calcula o custo multiplicando pelo número 75, porque nós temos R$ 75 para cada metro quadrado. Está aqui, ó, para cada metro quadrado. Então, como a gente vai ter a solução em metros quadrados, é só multiplicar no final por 75. Não é um cálculo difícil. Então, a gente pode aplicar 15% agora, descobrir já essa área total, para depois ver o valor, ou a gente pode calcular o valor dos 182,4 metros quadrados, multiplicando por 75, e no final aumentando 15%. Qualquer um dos dois vai dar certinho, tá? A gente pode realizar esse cálculo aqui, que é calcular 15%. Então, 15% é 10%, né? Se a gente quiser calcular 15%, é só calcular 10% e depois calcular 5%. Calcular 10% é dividir por 10. Então, a gente tem aqui 18,24. Isso é 10%. A metade disso é 5%. Então, a metade disso é 9,12%, que é o tal do 5%. Se a gente somar esses dois valores, a gente vai encontrar o 15%. Aqui vai dar 36
e aqui vai dar 27. Então, isso aqui é o 15%. Bom, aumentando isso na anterior, nós vamos ter, então, 182,4 aumentado de 27,36. Isso vai dar, vírgula embaixo de vírgula, né? Isso vai dar, então, 6, 7,9, 10, foi 1, 2. 209,76 metros quadrados. Como cada metro quadrado, a gente tem uma relação que 1 metro quadrado custa, é uma relação, né, R$ 75. Então a gente precisa pegar esse valor aqui, em metros quadrados, e multiplicar por 75. Então vamos multiplicar aqui por 75, pode ser aqui mesmo, 75. E a gente vai ter 5 vezes 6 são 30, foi 3. 5 vezes 7, 35, mais 3, 38, foi 3 de novo. 5 vezes 9, 45, com 3, 48, foi 4, mas aí tem um 0, já coloco 4 aqui. 5 vezes 2, 10, pronto, 10 aqui. 7 vezes 6, 42, foram 4. 7 vezes 7, 49, com 4, 53, foi 5. 7 vezes 9, 63, com 5, 68. Encontrou o 0 lá, então 68. 7 vezes 2, 14. 14. Vamos somar. Aqui vai ser 0, vai dar 10, foi 1. 8 com 1, 9, com 3, 12. 12 foi 1. 8, 4, 12 com 1, 13, foi 1. Aqui vai dar 7. 4 mais 1 vai dar 5, 1. Nós temos duas casas decimais, então vírgula aqui. O valor, então, é de 15.732. 15.732 a gente encontra aqui na letra C. A gente poderia ter feito esse cálculo de uma outra maneira, né? A gente calculou 15% em cima disso. Nós poderíamos ter calculado primeiro o valor e depois aumentado 15%, que dá no mesmo. Então, caso você tivesse calculado o valor, pego 182,4 e multiplicado por 75, que é descobrir o valor primeiro, 5 vezes 4 aqui dá 20, foram 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, foi 1. 5 vezes 40 com 1, 41, foi 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. 7 vezes 4, 22, foi 2. 7 vezes 2, 14, com 2, 16, foi 1. 7 vezes 8, 56. 56 com 1, 57, foi 5. 7 vezes 1, 7, com 5, 12. Somando isso daqui, a gente vai ter 0, 10, foi 1, 6, mais 1, 7, 8, 8, 9 mais 7, 16, foi 1, 3, 1. 136, 8, com uma casa decimal, vírgula 0. 13.680 seria o valor correspondente ao piso sem o aumento de 15%. Agora a gente vai aumentar 15% aqui, mais 15%. Para aumentar 15% é só pensar em 10 e depois pensar em 5. Se pensar em 10 é só dividir por 10, aqui vai dar 1.368, porque é só dividir por 10, a vírgula vem para cá, 1.368, e agora é só dividir por 2, que seria os 5%. Então isso aqui corresponde a 10%. E agora 5% seria dividir por 2, daria 6, sobra 1, 16 é 8, 4. E se a gente somar esse valor, que é o valor anterior mais 15%, a gente vai descobrir os mesmos 15.632. Então 0, 0 aqui, 8 mais 4, 12, foi 1. 8 mais 1, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 8 vai dar 23, foi 2. 2. 6 com 2, 8. 8 com 3, 11. 11 com 6, 17. Foi 1. 3, 4, 5. 5 com 15.732, que é o valor que a gente já encontrou. Questão 6 é uma questão que trata de geometria plana. A figura a seguir apresenta o quadrado ABCD. Então a gente tem aqui um quadrado ABCD. Então quadrado ABCD e a circunferência de origem, ó, tá aqui o centro dela e tá aqui a nossa circunferência. E a circunferência está circunscrita ao quadrado, circunscrita fora, né? Sabe-se que a área do quadrado ABCD é 18 centímetros quadrados. Então a área do quadrado é igual a 18
centímetros quadrados. O comprimento dessa circunferência, ele quer saber qual é a circunferência, que é a linha, o perímetro, né, dessa curva, circunferência. A gente tem que lembrar de uma formulazinha. Em centímetros, então a gente está trabalhando já em centímetros, e ele quer o comprimento, o perímetro aí, que é a circunferência, também em centímetros. Bom, como ele deu a área do quadrado, a gente pode descobrir o lado dele. Com o lado dele a gente pode calcular a diagonal, e com a diagonal a gente pode descobrir o raio. Pessoal, tem duas maneiras de resolver essa questão. Eu vou resolver de uma maneira que eu acho melhor, tá? Que é a solução 1, vou chamar de solução 1, que ela é muito mais rápida do que a solução convencional, que foi essa que eu comentei com vocês. Então, vou trabalhar a solução. Vamos lá. Quando a gente tem um quadrado, deixa eu desenhar um quadrado aqui. Quando a gente tem um quadrado, tá? A gente sabe que a área do quadrado, ela é dada, deixa eu só pintar o quadrado aqui, ela é dada pelo lado vezes o lado. Isso é o convencional, né? Todo mundo, eu acho, conhece a área do quadrado usando o lado. Então, a área do quadrado é o lado vezes o lado. Só que eu não tenho a área do quadrado só usando o lado. Aí que vem a dica agora. Eu posso calcular a área do quadrado usando a diagonal do quadrado. Porque o quadrado é um losango. Então, se a gente pensar no quadrado como um losango, assim, ó, a gente vai perceber que a diagonal dele, as duas diagonais são do mesmo tamanho. E para calcular a área de um losango, que no caso aqui é o nosso quadrado, eu preciso pegar metade da diagonal vezes a diagonal. Isso aqui é interessante para esse tipo de problema, porque a área do quadrado passa a ser metade da diagonal vezes a diagonal, que é a fórmula do losango. A área do losango é metade da diagonal maior vezes a diagonal menor. A área do quadrado é metade da diagonal vezes a diagonal, só que elas são idênticas, então é D vezes D. Isso aqui é bem interessante, sabe por quê? Porque a diagonal aqui, ó, AC, já me dá duas vezes o raio, ó. Isso é muito interessante. Se a diagonal me dá duas vezes o raio, aí vem uma outra coisa que é mais bacana ainda. A circunferência, todo mundo decora como 2πr, né? Não é assim? 2πr. Só que o diâmetro é 2r. Então, eu posso calcular a circunferência usando o diâmetro, vezes π. Então, observem que a circunferência, nós podemos encontrar ela usando o diâmetro, porque o diâmetro vale 2r. O diâmetro vale 2r. E observe que r aqui, ó, é a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado. Então, observem que r mais r é a diagonal do quadrado que coincide com o diâmetro da circunferência. Então, olha só, que legal. Se ele deu a área do quadrado, e a área do quadrado é 18, então eu tenho aqui metade da diagonal vezes a diagonal, que é a diagonal ao quadrado. Esse 2, ele multiplica, né? Então vai dar 36, e a gente vai ter a diagonal ao quadrado. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, então a gente vai ter 6D, sabendo que a diagonal é positiva, vamos pegar só o valor positivo, tá bem? Então, a diagonal é 6. Ora, como ele quer a circunferência, e a circunferência é o diâmetro vezes π, que é a diagonal do quadrado, então a gente tem que é 6π e acabou o nosso problema. Então, 6π a gente encontra lá na letrinha B. Agora vamos à solução 2, que é a solução mais comum, que talvez seja aquela que você conheça. A solução 2. Então você percebe que a solução 1, ela é uma a mais para você que está assistindo esse vídeo. Vamos à solução 2. O que um aluno faz? O aluno pensa assim, ora, a área do quadrado é o lado vezes o lado. Então é o lado ao quadrado. Como a área foi dada, então foi dado 18, então iguala a L. Tirar a raiz quadrada dos dois lados, então vai tirar a raiz quadrada de 18, e isso vai ser o lado. Ora, 18 é 2 vezes 9, e aí vai sair o 3. 3 raiz de 2, então é o lado do quadrado. Observem que a diagonal do quadrado vai ser 2r, ó, e a gente precisa do r para a gente poder calcular a circunferência. Então a gente tem agora que o lado do quadrado tem uma relação para achar a diagonal do quadrado. Vocês devem lembrar que a diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Né? Tem que lembrar disso, ou resolver por Pitágoras. Então, nesse caso aqui, ó, vamos trazer para o lado de cá,
A diagonal do quadrado é o lado raiz de 2, e o lado do quadrado, a gente descobriu 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, a diagonal aqui vai ser 3 vezes 2, e vocês percebem que a diagonal é 6. Ora, a diagonal do quadrado é também o diâmetro da circunferência. A diagonal do quadrado é o diâmetro da circunferência. Então, a diagonal do quadrado vale 2 vezes o raio. E para descobrir a circunferência, pelo método tradicional, eu preciso do raio. Então, eu vou colocar aqui 6 e vou descobrir o raio. O raio, então, vai ser 6 por 2, 3. Descobrimos, então, o raio. Agora, a gente precisa descobrir a circunferência. A circunferência, né, o pessoal acaba decorando que é 2πr. E a circunferência, então, é 2π vezes 3. E a circunferência, então, é 6π. Observe que a solução é a mesma, mas a quantidade de cálculo é muito maior. Então, é só esse detalhezinho. Observe bem a solução 1, que ela é muito mais inteligente do que a solução 2. Apesar que a solução 2 é o que a maioria dos alunos vão utilizar para resolver essa questão na prova. Tá bem? Até a próxima. Então, vamos resolver a questão 6. É uma questão também de geometria plana. Um novo estacionamento será construído na UFSM e terá o formato de um trapézio isósceles, cujas medidas estão indicadas na figura abaixo. Bom, primeiro, o que é um trapézio isósceles, né? O trapézio isósceles é aquele que tem os dois lados não paralelos do mesmo tamanho. Eles têm a mesma medida. No caso aqui seria esse lado aqui, ó, que eu estou chamando de x, e esse lado aqui, ó. Então eles são lados de mesma medida porque o trapézio é isósceles. Considerando o seno de 58 igual a 0,85, cosseno de 58 igual a 0,53 e tangente de 58 igual a 1,6, a princípio a gente vai utilizar um ou mais valores desses. Então, quando o problema dá um seno, cosseno e tangente de ângulos que nós não conhecemos, a princípio nós vamos utilizar. Ele quer saber qual é a área ocupada pelo estacionamento em metros quadrados. Então, ele quer a área desse estacionamento. Vamos lá. Para calcular a área de um trapézio, a gente precisa disso aqui, né? A área de um trapézio é dado pela metade da soma das suas bases, quer dizer, a base menor mais a base maior, vezes a altura. A base ele deu, a base menor ele deu 60, a base maior ele deu, ela vale 100. Falta encontrar, então, a altura. Se a gente descobrir qual é a altura, a gente mata a questão. A altura ele não deu. Porém, ele deu um triângulo aqui, um triângulo retângulo, né? Está aqui o ângulo de 90 graus. Vamos ver como é que a gente pode achar essa altura. Vou chamar aqui de H. Bom, se é um trapézio isósceles, esse 60, se a gente tirar ele aqui de baixo, daqui até aqui, ó, tem 60 também. Como tudo vale 100, se a gente tirar 60, sobra 40. Como é um trapézio isósceles, então, para o lado de cá vai sobrar metade de 40, que é 20, e para o lado de cá vai dar também a metade de 40, que é 20. Então, a gente tem 60 mais 20, porque o trapézio é isósceles. Observem esse triângulo retângulo aqui, ó, esse aqui. Vamos imaginar ele aqui fora. Vamos imaginar ele aqui. Que é assim, né? Mais ou menos aqui. Acabei pegando um pedacinho a mais, deixa eu apagar aqui. Aqui. Tá. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o ângulo de 90 graus. A gente tem aqui 20, que é esse aqui. A gente tem aqui a altura. A gente quer a altura. E aqui tem um ângulo de 58 graus. Então, como é que a gente pode achar essa altura usando trigonometria? Então, ele montou uma questão que obrigou a usar o conceito de trigonometria. Nós temos o cateto, e temos o ângulo. Tá? Observem que o cateto H, de tamanho H, é oposto a 58. Então, a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Ora, cateto, a gente tem que usar a tangente. A tangente de 58 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, tangente de 58 graus, ele deu aqui que é 1,6, então a gente substitui por 1,6. Observe então que a altura vai sair. Como a gente já tem as duas bases, né, a gente já pode até substituir lá, a gente tem a metade da base 60, a gente tem a base 60 mais a base 100.
Observa que está faltando só a altura para a gente calcular a área. Então, a área é metade da soma dessas bases, que vai dar 160, vezes a altura. 60 dividido por 2, a gente tem 80. 80 vezes a altura. Então, observa que para achar a área, está faltando só a altura. E a altura vai sair aqui. Ó. Então, a gente vai passar o 20 para o outro lado multiplicando. Vamos ter 1,6 vezes 20. Isso é igual a H. O 20 é 2 vezes 10. O 10 multiplica 1,6. A vírgula anda para a direita. Então, vai ficar 16 vezes 2. E 16 vezes 2 dá 32. Essa é a altura. Está tudo em metros, então a nossa altura também está em metros. Agora, vamos pegar a altura, que era o que estava faltando, e vamos descobrir a área. A área é 80 vezes a altura. A área é 80 vezes 32. A área é 32 vezes 8. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 32, 8. Vai dar 16, foi 1. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. Então vai dar 2, 5, meia, com aquele zero lá, 2.560. Como é a área, então é metros quadrados. E 2.560 metros quadrados, a gente encontra aqui na letra B. Questão 7 diz assim, observe o triângulo ABC, aqui o triângulo ABC, a seguir, cujas medidas são dadas em centímetros, iguais a AB, aqui, ó, ela vale 12 menos x, já está lá. BC vale 16, está aqui BC, ele já colocou lá 16. BD vale 6 mais x, ele já colocou lá BD, que também é a altura. E AD vale 3x, está lá o AD, ele já colocou o valor 3x. Tá? Então, todas as medidas elas já foram colocadas ali no triângulo. A gente percebe que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. A gente percebe que esse triângulo aqui também é um triângulo retângulo. Porém, nada podemos afirmar ao triângulo ABC. Não adianta a gente colocar 90 graus aqui, porque não foi dito. A gente não pode inventar isso. Vamos usar, então, os conceitos de triângulo retângulo. A gente tem aqui um triângulo retângulo, tem a medida, tem a medida e tem a medida, todas em função do x. Mas vamos calcular, então, usando Pitágoras. A gente sabe que o quadrado da hipotenusa, que no caso ali é 12 menos x, aqui a gente tem a hipotenusa, oposto a um ângulo de 90 graus, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3x é um cateto, então o quadrado de 3x, mais 6 mais x, outro cateto, 6 mais x. Então vamos aplicar Pitágoras. Observe que a gente vai descobrir o valor de x. Esse valor de x, ele tem que ser positivo, né? Porque se eu colocar x aqui, ó, 3 vezes x, tem que dar um número positivo, porque o lado é um número positivo, não pode ser negativo. Então é certo que esse x ele é maior do que zero, é certo, porque ele vai multiplicar por 3 e vai ter que dar um número aqui positivo. Bom, resolvendo aqui, eu tenho o quadrado de uma diferença, eu vou elevar ao quadrado, então vai dar 12 ao quadrado, mais x ao quadrado, menos 2 vezes 12, 24x. Então, a gente usou aqui um produto notável, só para lembrar, a mais b ao quadrado, ou a menos b ao quadrado, tanto faz, quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, como não tem negativo, 2ab. Se tivesse negativo aqui, aí o negativo também viria para cá, tá bom? Então, a gente tem aqui a segunda ideia, 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, e aqui, de novo, o quadrado da soma, que a gente vai desenvolver assim. 6 ao quadrado, mais x ao quadrado, mais 2 vezes 6, 12, 12x. Então, aqui a gente tem uma igualdade. Do lado de cá a gente tem x ao quadrado, do lado de lá x ao quadrado, podemos eliminar isso aí. Agora nós temos 12 vezes 12, 144, menos 24x, igual a 9x ao quadrado, mais 36, mais 12x. Vamos levar todo mundo para o outro lado. Então vai ficar 0, é igual a 9x ao quadrado, 12x ganha 24x, e 36 perde 144. Então a gente vai ter 0 igual a 9x ao quadrado, mais 36x. 36
menos 144 vai dar menos 108. Dá para dividir todo mundo pelo número 9. Vamos fazer isso. Então aqui a gente vai ter 0, divide por 9, divide por 9, menos 10 por 9 vai dar 1, vai sobrar 1, 18 por 9 vai dar 2. Então aqui a gente tem uma equação segundo grau. Como nós temos que encontrar o valor de x, sabendo que ele é maior do que 0, né? Então nós temos que resolver isso daqui. Podemos usar a Bhaskara, mas como ela parece ser bem simples, ela tem x ao quadrado com coeficiente 1. Quando isso acontece, a gente pode tentar por soma e produto. A gente pode tentar por soma e produto. Então vamos tentar. Um produto que dá menos 12, porque aqui na frente é 1. Então o produto tem que ser menos 12, que é C sobre A, o A é 1. E a soma é menos B sobre A, então é menos 4. A gente precisa de uma soma dando menos 4, ou seja, o produto de dois números tem que dar menos 12, e a soma desses números tem que dar menos B sobre A, tem que dar menos 4. Então o produto de dois números para dar menos 12, um deles é negativo, né? Porque a soma é negativa, então um deles é negativo. Até porque o produto é negativo. Eu preciso de um número negativo para isso. Eu posso pensar em 1 e 12, sendo um dos dois negativo. Então daria certo 1 vezes menos 12, daria menos 12, mas se eu somar, não dá 4. Então não pode ser essa solução. Vamos passar para o 2. 2 vezes menos 6, observa que dá menos 12, e 2 menos 6 dá menos 4. Então uma solução é menos 6 e a outra solução é 2. Tá, pessoal? É claro, se você quiser resolver isso por Bhaskara, sem problema nenhum. Então eu não posso ter negativo, porque é uma condição que o x ele tem que ser positivo. Então eu vou ficar com x igual a 2 e a gente vai descartar o menos 6. Bom, como o x é 2, então a gente tem como achar esse lado aqui, tem como achar esse e tem como achar esse. Observa então que a gente tem esse outro triângulo aqui, que também é retângulo. A pergunta dele é quem é DC, né? DC então é essa distância aqui, ó, que eu vou colocar em vermelho. Vamos chamar essa distância aqui de y. Então a gente está procurando o y. A gente tem um outro triângulo retângulo aqui. E agora a gente sabe que o x vale 2. Então esse lado aqui é 6 mais 2. Então aqui vai dar 8. 6 mais 2 igual a 8. Então esse triângulo retângulo é um triângulo retângulo de hipotenusa 16, cateto 8 e cateto y. Então vamos lá, vai ficar 16 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, uma dica, né? Eu acredito que a maioria não conhece essa dica. É a seguinte, ó, a gente pode pegar 16 ao quadrado e ficar perdendo tempo, tá? O que demora muito para quem não conhece uma outra saída. Normalmente um aluno vai fazer 16 ao quadrado e 8 ao quadrado, vai passar subtraindo e vai achar um resultado, só que vai perder tempo. Alguns vão perceber que se esse 8 passar para lá, 8 ao quadrado ele passa negativo e do outro lado vai nascer uma diferença de 2 quadrados. É uma solução melhor do que a primeira, que é elevar ao quadrado e elevar ao quadrado. Mas mesmo assim ainda não é a melhor. A melhor delas é essa daqui, ó. Se você perceber que o 16, o 8, eles podem ser divididos pelo mesmo número, então vamos fazer essa divisão pelo mesmo número. Observa que 16 e 8, os dois são divisíveis por 8. Então olha só como é que eu vou executar isso. Então eu vou pegar o 16 e vou dividir ele por 8. E vou pegar depois o 8 e também vou dividir ele por 8. Só que a dica tem que continuar. Você tem que pegar o y e também dividir por 8. Então se você dividir 1 por 8, tu tem que dividir todos por 8. E aí continua elevando ao quadrado. Ó. Continua elevando ao quadrado. Isso nunca dá errado, tá, pessoal? Isso é uma dica legal que resolve um monte de problemas chatos de uma forma muito rápida. Então 16 ao quadrado, 16 dividido por 8 vai dar 2. Então a gente vai ter 2 ao quadrado aqui. 8 por 8 vai dar 1. 1 ao quadrado aqui. Mais y dividido por 8 ao quadrado. Então 2 ao quadrado é 4. A gente vai ter aqui 4. 4, 1 ao quadrado é 1. Mais y sobre 8 ao quadrado. A gente está procurando o valor do y, tá bem? Então deixa eu só separar aqui, para não ficar muito cálculo embolado. Então vai ficar aqui, ó, levando para cá. 4 menos 1 vai dar 3, porque esse 1 vai para lá e vai tirar. 4 menos 1 vai dar 3, isso é igual a y sobre 8 ao quadrado. Tira a raiz do 3, vai ficar a raiz do 3, é igual a y sobre 8, e passa o 8 multiplicando. Vai ficar 8
raiz de 3 é igual a y. Observe que tem essa solução 8 raiz de 3, as medidas estão todas em centímetros, então a nossa solução também está em centímetros. Y é igual a 8 raiz de 3 centímetros, letra D. Questão 8. A correção dos testes trimestrais em uma escola por um grupo de 12 professores durou um total de 18 horas. Então, eu tenho 12 professores, e a correção durou um tempo de 18 horas. Considerando-se um ritmo de trabalho constante, quantos professores a mais? Então, eu tenho 12 e quero a mais, então 12 mais x. Quantos professores a mais deveria ter esse grupo para que os testes fossem corrigidos em 13 horas e 30 minutos? 13 horas e 30 minutos. Então, a gente percebe que é uma regra de 3, simples. A gente precisa entender se ela é direta ou inversa e fazer um ajuste ali do tempo, porque ele dá um tempo em horas e dá o outro em horas e minutos. Então, vamos lá. Se a gente fosse fazer uma análise das duas grandezas aqui, para verificar se elas são diretas ou inversas, vamos ver o que vai dar. Então, eu tenho 12 professores que fazem um trabalho em 18 horas. Se eu dobrasse o número de professores para 24, e a dica que eu dou para vocês é sempre essa, peguem um dos valores e dobrem ele. Nem olhem para a linha de baixo, porque não compensa. Esqueçam a linha de baixo. Dobra um dos valores e verifica se o outro vai dobrar ou vai dividir por 2. Quando você dobra um valor, o outro valor ou ele dobra ou ele divide por 2. Então, vamos lá. 12 professores fazem um trabalho em 18 horas. 24 professores fariam esse mesmo trabalho em 36 horas ou em 9 horas. Qual deveria ser a melhor resposta? 24 professores, mais pessoas, vão levar menos tempo. Então, seria em 9 horas. Então, se eu aumentei o número de profs e diminuí o número de horas, essas grandezas são grandezas inversas, tá? Então, essa análise é bem interessante, eu sempre trabalho desse jeito, dobro uma e analiso a outra. A outra, ela tem que dobrar ou tem que dividir por 2. Não tem saída para ela. Então, nesse caso aqui, essas grandezas são inversas. E eu anoto isso, inverso. Agora, vamos dar uma ajustada no tempo. Eu não posso trabalhar com tempos em unidades diferentes. E como é que a gente faz? Vamos jogar tudo para minuto. Então, observa que 30 minutos, aqui tem 13 horas. 13, se eu dobrar, dá 26. 26, 30 minutos. Então, eu poderia pensar aqui, ó, em 27 unidades de tempo, ou seja, 27 unidades de 30 minutos. Eu vou colocar aqui 27 unidades de 30 minutos, tá? Unidades de 30 minutos. Porque eu tenho 13 vezes 2, 26, 26 mais 1, 27 unidades de 30 minutos. E 18 vezes 2, eu tenho 36 unidades de 30 minutos. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando tudo para uma mesma unidade de 30 minutos. E aí eu vou ter a seguinte ideia. Prof, só reescrevendo, e tempo. Então eu vou ter aqui 12 mais x, aqui eu vou ter 36 unidades de 30 minutos, e aqui eu vou ter 27 unidades de 30 minutos. Já sei que essas grandezas são inversas, tá? A gente já percebeu isso ali em cima. E agora eu vou executar o cálculo. Sempre a gente tem aqui uma fração e aqui também uma fração. A gente sempre pode dividir, simplificar. No caso aqui, por 9 dá 4, por 9 dá 3. Como são grandezas inversas, então a gente vai repetir uma das frações. Vamos repetir a primeira, 12 sobre 12 mais x. E vamos inverter a segunda, já que elas são grandezas inversas. Observa que dá para simplificar esse 3 por 3 e esse 12 por 3, o que vai dar 4. E a gente vai chegar então no produto cruzado. 12 mais x vezes 1, 12 mais x, 4 vezes 4, 16. Vamos tirar 12 do lado de cá, vai dar 0. Vamos tirar 12 do lado de cá, vai dar 4. Então, o valor de x, ele é igual a 4. E 4, então, é o que eu tenho que aumentar o número de professores, que é o que ele queria, para poder realizar no tempo que ele pediu. Então, 4 está na letra B.
Pessoal, então vamos para a questão 9. Um técnico em meio ambiente pretende reflorestar a área churada na figura a seguir com um plantio de árvores nativas. As laterais contíguas dessa região são todas perpendiculares. Então aqui é 90 graus, é isso que ele está querendo dizer. Aqui é 90, aqui também é 90 e por aí vai. O técnico definiu que serão plantadas 3 mudas, aqui ele vai dar uma relação para a gente, a cada 16 metros quadrados. Então vamos anotar isso aqui, ó, 3 mudas para cada, isso é uma relação, para cada 16 metros quadrados, tá? Vamos guardar isso. Vamos levantar aqui um pouquinho, a gente tem uma região ali, no formato um pouco diferente, e aí ele diz assim, nessas condições, a quantidade de mudas de árvores nativas necessárias para reflorestar toda essa área será igual a... Então, primeiro a gente tem que descobrir a área e aí trabalhar com a relação que ele deu para a gente. 3 mudas para 16 metros quadrados, ou seja, para cada 16 metros quadrados, ele vai colocar lá 3 mudas. Vamos calcular então essa área. Uma dica, né, é a gente calcular a área inteira, em vez de trabalhar com essa partezinha, estender aqui, trabalhar com toda essa área e depois a gente tira a área que a gente está colocando, que no caso aqui essa área vermelha. Deixa eu aumentar aqui. Então essa área, ela completa a figura, mas nós não queremos ela, tá bem? Eu vou marcar aqui, ó, deixa eu pintar. Então essa área aqui a gente não quer, e essa área aqui também a gente não quer essa área. Então nós não queremos essas 2 áreas aí, teremos que tirar as 2 no final. Vamos lá, a área toda, juntando essas 2 áreas, vai ser isso aqui, né? Então nós temos a área total, vamos chamar assim de área total. A gente tem 60 lá embaixo, vezes 48 aqui de lado. 60 vezes 48, a gente pode deixar assim, não precisa multiplicar, porque a gente geraria um número grande e a gente ainda tem que tirar. Então vamos trabalhar no final para multiplicar, se for o caso. Isso aqui está em metros, então isso aqui vai ser metros ao quadrado, tá? Bom, eu preciso tirar essa área e essa área aqui juntas. Bom, elas têm de altura aqui, ó, a altura delas é 48, que é a grande, menos a pequena, 32. Então aqui é 48 menos 32, o que vai dar 16 metros de altura. Bom, eu preciso agora pensar nessas 2 distâncias aqui, ó, nessa aqui e nessa aqui. Ele deu 60 embaixo e 40 em cima. 60 menos 40 dá 20. Mas ele não disse que esse pedaço é do mesmo tamanho que esse, né? Poderia ter dito. Mas vamos imaginar que esse tamanho aqui é A, eu não sei, e esse aqui é B. E eu sei que A mais B mais 40 tem que dar 60. A mais B mais 40 tem que dar 60. E A mais B é 60 menos 40 vai dar 20 metros. Mas eu não sei o tamanho do A e não sei o tamanho do B, mas não tem problema. Por quê? Eu tenho 16 aqui para a altura, e é 16 para a altura aqui, e eu tenho A e tenho B. Então, se eu calculasse essa área aqui, que eu vou chamar de área 1, e calculasse essa área 2, e tivesse que somar as 2, ficaria assim, ó. Área 1 mais área 2 é assim. A área 1 é a base dela, que é A, vezes a altura, que é 16. A área 2 é a base dela, que é B, vezes a altura, que é 16. Se eu colocar o 16 em evidência, eu vou ter A mais B. Então, observa que a área 1 mais a área 2 é 16, que multiplica A mais B. E A mais B é 20. Vamos colocar 20 aqui. Essa área, nós precisamos retirar essa soma aqui. Então, a gente tem a área total, que vai ser retirada dessa, e a gente vai achar essa área pintada. Vou chamar de área H, área achurada. Então, a área achurada é igual à área total menos a área 1 mais a área 2, que é essa área 16 vezes 60. A área achurada é igual à área total, que é 60 vezes 48, menos 16 vezes 20. Tá? Claro que a gente pode fazer o cálculo, não tem problema nenhum. Eu gosto de evitar realizar esses cálculos para a gente não perder tempo. Mas se vocês preferirem multiplicar aí, podem fazer, tá?
Eu vou evitar o cálculo, eu vou deixar assim. A área, eu percebo que aqui tem 20, ó, e aqui dentro tem 20, ó. Isso é legal. Porque se eu tirar o 20 daqui, ó, e deixar esse 20, eu vou ter a junção de duas ideias. Quer ver? Vai ficar assim, ó. 3 vezes 20 vezes 48 menos 16 vezes 20. E aí eu posso, isso é a área achurada, colocar o 20 em evidência. 3 vezes 48 menos 16, tá? E aí o cálculo vai diminuindo. Tu percebe que o 48 tem um 16 dentro dele. E 48 é 3 vezes 16. A área achurada é igual a 20, que multiplica 3 vezes 16, vezes 3, que dá 48, menos 16. Observa que eu posso colocar o 16 fora, em evidência. E eu estou evitando o cálculo. E aqui vai ficar 3 vezes 3, 9, menos 1 do 16. Então, minha área achurada, ela é 20 vezes 16 vezes 8. Aí você fala assim, mas não é só multiplicar? Sim. Mas a gente precisa multiplicar agora? Não. Então, evita ficar multiplicando, mesmo que você perceba que é fácil. Evita. Aí o que a gente tem agora? A gente tem a área que vai ser plantada ali, mudas, que é a área 20 vezes 16 vezes 8. Porém, a gente tem uma relação. Qual é a relação? Três mudas correspondem a uma área de 16 metros quadrados. Isso a gente anotou lá em cima. Então, a área que a gente tem aqui, essa área está em metros quadrados, a gente tem uma área de 20 vezes 16 vezes 8 metros quadrados. E a gente precisa saber quantas mudas que nós vamos utilizar. Vamos chamar de x. Como é uma regra de 3 direta, a gente pode multiplicar 16 vezes x. Isso é igual a 3 vezes 20 vezes 16 vezes 8. Agora vocês vão entender a vantagem de não ter multiplicado. 16 corta com 16. E a gente tem que a quantidade de mudas é 3 vezes 20 vezes 8. E aí é só realizar esse produto aqui, ó. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. 48 com aquele zero, 480. 480 está na letra E. Tá, pessoal? Então, no início parecia que ia ficar mais complicado, né? Você percebe que é mais tranquilo. É claro que a todo momento você poderia ter multiplicado os números. Por que eu não gosto de ficar multiplicando? Porque eu vou gerando números cada vez maiores. E isso torna o problema cada vez pior. Então, a técnica de vocês é multiplicar? Multipliquem. 60 vezes 48, 48 vezes 60, deixa o zero fora. 6 vezes 8, 48, foi 4. 24, 28, coloca o zero, isso metros quadrados. Então, essa área é a área toda e ainda tem que tirar essas duas aqui. Calcula, diminui. Tu vai ver que 16 vezes 20 vai dar 320. Só tirar 320 aqui, ó. E aí você vai ter 0, 6, 8 menos 3, 5. Aí você usa isso aqui em metros quadrados, que é a área pintada aqui, ó. E aí você monta a regrinha de 3 com 2.560. Você vai perceber que vai dar a mesma coisa. É o que eu digo, o trabalho é só um pouco maior. Eu acho um pouco maior. Então você vai montar a regra de 3 agora assim, ó. 3 mudas, isso equivale a 16 metros quadrados. Então aquele número que a gente achou ali em cima, 2.500, deixa eu voltar lá, 2.560, isso corresponde ao número de mudas. Então a gente coloca aqui, ó, 2.560 metros quadrados, isso corresponde então ao número de mudas que eu não tenho. Observe que aqui você vai ter 16x é igual a 3 vezes 2.560. Alguns ainda multiplicam aqui, né? E aí depois divide por 16. Então aqui a gente teria x é igual a 3 vezes 2.560 dividido aqui pelo número 16. Qual é a desvantagem agora? Tem gente que ainda multiplica esse número aqui. É pegar 2.560 e dividir por 16. Então aqui vai dar 1, vai ter que ficar fazendo continha, vai dar 9, vai dar 6, aí tem que perceber quantos são. 6 vai dar 60, mais 36, 96 vai dar nada. Aí vai baixar o 0, 160. Então vai dar 160, se dividir isso aqui. 160 vezes 3, que vai dar 480 do mesmo jeito.
mas eu particularmente gosto de evitar esses tipos de cálculo, tá bom? Questão 10 é uma questão que trata de geometria, tem uma figura aqui, né? A figura a seguir apresenta os triângulos ABC, está aqui o A, está aqui o B, e está aqui o C, e DEF, está aqui o D, está aqui o E, e está aqui o F, e ele diz que eles são semelhantes. Isso ajuda, né? Facilita um bocado, porque se os triângulos são semelhantes, a gente já sabe que ele tem razão entre os lados. A gente tem como construir proporções entre seus lados. Basta observar ali quais são os lados homólogos, tá? Então, vamos lá. Sabe-se que o perímetro do triângulo ABC, que é o triângulo maior, o ABC é o que está fora, é igual a 43. Então, o perímetro do triângulo ABC é 43. A gente pode anotar isso assim. O perímetro do triângulo ABC é igual a 43, tá bom? Então, qual é o valor de y menos x? A gente tem que achar o y e o x e subtrair esses valores. Então, vamos lá. O perímetro do maior é 43. Como é que a gente encontra perímetro? Somando os seus lados. Então, vamos pegar o lado 15, vamos somar ao lado 10 e vamos somar ao lado x ao quadrado mais 2. E esse resultado tem que dar quanto? 43. Bom, a gente pode ir subtraindo aqui, antes de ficar somando, né? Eu posso tirar 10 aqui, posso tirar 10 aqui, que vai dar 33. Posso tirar esse 15 daqui. Se eu tirar 15 daqui, vai sobrar 18. Posso tirar esse 2 daqui e posso tirar esse 2 daqui, vai dar 16. Observa que no final me sobra aqui o x ao quadrado e um 16. Vocês estão vendo a facilidade de retirar e retirar, ao invés de perder tempo somando e depois retirando? Tá? Tirando a raiz quadrada aqui, a gente vai tirar a raiz quadrada do lado esquerdo e vai tirar a raiz quadrada do lado direito, mais ou menos 4. A gente tem que optar por usar os dois valores ou escolher o valor que serve. Observa que, no caso aqui, o x, ó, desse triângulo menor é lado dele. Então, esse x obrigatoriamente é positivo. Então, eu preciso pegar um x maior do que 0, porque eu não posso ter um lado negativo. Logo, o nosso x ele é positivo 4. Tá? Bom, descobrimos o valor de x, agora vamos buscar o valor do y. Como ele falou que os triângulos são semelhantes, nós podemos usar a proporção entre os lados. Então, vamos lá. Eu posso pegar esse 15 e esse y e montar uma proporção. Pode ser y para 15, pode ser y para 15, porque esses lados são homólogos. Ah, como é que a gente sabe que esses lados são homólogos, né? Vamos lá. Observa que esse ângulo aqui, ó, ele é do mesmo tamanho que esse ângulo aqui. Eles são ângulos congruentes. Oposto a esse ângulo aqui está o y. E oposto a esse ângulo aqui está o 15. Como o 15 e o y estão opostos aos mesmos ângulos, então eles são homólogos. Então nós podemos escrever y está para 15. Bom, da mesma maneira, o x ele está na frente desse ângulo que tem dois tracinhos. E o 10 também está oposto ao ângulo que tem dois tracinhos. Então esses dois lados são homólogos. Como eu comecei do menor para o maior, eu continuo do menor para o maior. X está para 10. Observa aqui embaixo que a gente pode dividir por 5, simplificar, e dividir por 5, simplificar aqui que vai dar 3. Só que a gente já tem o valor de x. Então a gente tem y está para 3, assim como x, que vale 4, está para 2. Ora, 4 para 2 é 2. Então agora a gente descobriu o valor do y. O y vezes 1, porque aqui embaixo deu 1, é y, e 2 vezes 3 dá 6. Bom, descoberto o valor de y e o valor de x, vamos executar o cálculo que ele pediu. Ele quer y menos x, o y vale 6, o x vale 4, e 6 menos 4 vale 2, e 2 está aqui na letra A. Questão 11, observe a expressão a seguir. A gente tem uma expressão e igual, aí tem uma divisão, na parte de cima tem uma expressão do segundo grau, e na parte de baixo tem uma expressão do primeiro grau com decimal. Ele diz que 2x menos 0,6 tem que ser diferente de 0. Isso aqui é uma condição de existência, tá? É necessário escrever a condição de existência para poder eliminar possíveis valores que não podem entrar ali. Ok. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Assinale a alternativa que apresenta a forma simplificada de E. Vamos a algumas ideias, então. Eu tenho e na parte de cima eu tenho uma expressão de segundo grau, x ao quadrado mais 2x menos 15. E na parte de baixo eu tenho uma expressão do primeiro grau.
Observa que 0,2x, a gente pode colocar o 0,2 em evidência, tá? Porque ele está no 0,2 e no 0,6. Como assim ele está no 0,6? Olha só. Se eu pegar 0,2 e multiplicar por 3, vai dar 0,6. Então, o 0,2 está dentro do 0,6. Então, 0,2 dividido por 0,2 me sobra o x. 0,6 dividido por 0,2 me sobra o 3. Então, aqui é 3. Bom, pessoal, como ele pede para simplificar, o x menos 3 é um indicativo de que esse fator existe lá em cima. Isso é um indicativo, isso é interessante. E aí a gente pode ir também na maldade, do tipo assim, será que x menos 3 é um fator daquela expressão de segundo grau? Para isso, a gente vai pensar em Steven. Então aqui tem o número 1, Steven é um produto notável, aonde eu vou deixar assim e depois assim, colocando o x separado. Na parte de baixo eu vou repetir 0,2 vezes x menos 3. E vou pegar esse x menos 3 de maldade e vou colocar ele aqui. Porque se é para simplificar, deve sumir alguma coisa de baixo, né? E a princípio é esse x menos 3. E vou colocar esse x menos 3 aqui. E aí eu vou ver o que falta no 3 para dar 15, porque 15 é o produto de dois números, né? Porque na verdade é menos 15. Ele vai gerar o produto das raízes, porque o produto das raízes, vocês devem lembrar, que é o c dividido pelo a. Como o c ali é menos 15 e o a é 1, então o produto das raízes é menos 15. Então, menos 3 deve ser uma solução, porque está embaixo. E aí falta alguém que multiplicado por menos 3 dê menos 15, que é o 5. Então, vamos colocar aqui mais 5. Observa aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado. Menos 3 mais 5 dá mais 2x, perfeito. E menos 3 vezes 5 dá menos 15, perfeito. Essa é a forma fatorada disso daqui. Ah, mas se eu não soubesse disso, como é que eu faria? Bom, se você não soubesse disso, você tinha que pegar essa parte de cima e pensar nela assim, ó, a que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. O a vale 1, então você teria 1 que multiplica x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz. Como é que você vai achar a raiz, a x1 e a x2, que são raízes? Como é que você vai encontrar? Usando Bhaskara. Você vai procurar as raízes, você pode usar Bhaskara. Tem uma outra saída? Sim, tem outra saída. Sem usar Bhaskara? Sim, sem usar Bhaskara. Tá? Então você pode usar Bhaskara ou você pode evitar Bhaskara. Nesse caso aqui, você pode usar soma e produto. Porque como você tem menos 15 e tem menos 2, você pode ficar pensando em números cujo produto é menos 15 e a soma é menos 2. Bom, eu decidi usar Steven, eu acho mais prático. E eu já tinha uma dica aqui embaixo, era x menos 3, corto. E sobra, então, x mais 5 dividido pelo 0,2. A gente olha essa solução e não encontra ela aqui. Por quê? Porque ele dividiu os valores. Como assim ele dividiu? Ele pegou o 1 que está na frente do x e dividiu por 0,2 e pegou o 5 e dividiu por 0,2. E aí, pessoal, quanto é que é 1 dividido por 0,2? É só multiplicar embaixo por 10 e multiplicar em cima por 10. Faz a mesma coisa aqui e faz a mesma coisa aqui. Por que multiplicar por 10? Porque não altera a fração e resolve o problema. Então a gente vai ter lá em cima 10, lá embaixo a gente vai ter 2x, ali a gente vai ter 50 e lá embaixo a gente vai ter 2 de novo. Então 10 por 2 dá 5x, por 2 dá 25. Então a gente tem que procurar esse número aqui, ó, 5x mais 25. Então ele colocou o número primeiro, então é 25 mais 5x, que é a mesma coisa. Então 25 primeiro, está aqui, mais 5x é a letra E. Questão 12. Considere as afirmações a seguir. O menor múltiplo comum entre os números 120, 72, 206 é 1080. Então, é um probleminha aqui, a primeira é MMC, a segunda, o maior divisor comum dos mesmos números, 120, 72, 206 é 12, e o resultado dessa igualdade aqui, ou dessa expressão, né, algébrica, para A valendo 4 e B valendo menos 6,
ele está falando que o resultado disso aqui é menos 2. Tem que fazer, tem que resolver a terceira. Bom, vamos lá. Vamos calcular o MMC na 1. O MMC é só pegar os números 120, colocar do lado do 72, colocar do lado do 216, passar uma linhazinha e começar a simplificar, né? Então eu vou simplificar aqui pelo número 2. Se eu colocar 2 aqui vai dar 60. 72 por 2 vai dar 36. 216 vai dar 100, 108. 108. De novo dá por 2. Então a gente vai colocar 2 aqui novamente. Vai dividir, porque são pares. Então aqui vai dar 30. Aqui vai dar 18. E aqui vai dar 54. Ainda dá para dividir por 2. A gente vai ter aqui 15. Aqui vai dar 9. E aqui vai dar 27. Por 2 não dá mais. 3. 15 dá por 3 dá 5. 9 dá por 3. E 27 dá por 3. Agora eu vou usar 3, mas observe que o 3 não vai dar para dividir todo mundo. Eu vou deixar de outra cor para mostrar uma ideia depois. Aqui eu não consigo dividir, vai ficar 5. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Vou de novo pelo 3, mas observe que o 3 não divide todos. Aqui eu tenho 5 mantido, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. E agora eu vou usar o 5, tá? Vou colocar de outra cor aqui só para vocês entenderem. Agora eu tenho 1, 1 e 1. Observem que quando a gente chega em 1, 1 e 1, a gente tem o MMC bastando multiplicar esses números aqui, né? Então vamos verificar se esse resultado é 1080. Então vamos lá. 2 vezes 5 aqui vai dar 10. Já vou guardar esse 10. Vezes 3 vezes 3 vezes 3 aqui dá 27. E 2 vezes 2 dá 4. 27 vezes 4 vai dar 54, 108. Então isso aqui é 108. 108 vezes 10 dá 1080. Então realmente o MMC é 1080, a primeira é uma verdade. Observe que ele quer saber quantas são corretas. Então a gente tem que decidir em todas, né? Na número 2, ele quer saber qual é o MDC. Aqui é o MMC. Bom, e agora vem o porquê que eu deixei essas cores diferentes, né? Observa assim, pessoal. O 2 aqui, ó, ele dividiu todos os números. Ó. Eu deixei ele verde. Ele dividiu o 120, o 72 e o 216. O 2 aqui, ele dividiu todos os números, 60, 36 e 108. Esse 2 também, ele dividiu todos os números, o 30, o 18 e 54. Esse 3, ele também dividiu todos os números, o 15, o 9 e o 27. Agora, esse 3 aqui, ele já não dividiu todos, ele dividiu só esse e esse. Esse 3 só dividiu esse. E esse 5 só dividiu esse. O que acontece? O MDC, ele é o produto daqueles números que eles conseguiram dividir todos ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, para a gente calcular o MDC, basta a gente multiplicar o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 3. Isso aqui vai dar 8 vezes 3, o resultado é 24. E ele está falando que o MDC é 12. Então essa segunda aqui ela é falsa. Tá? Então a primeira é verdadeira, ele disse que é apenas 1, pode ser. Apenas 2, com certeza não é a 2. Apenas 1 e 3, não sei, porque o 1 é. A 2 não está dentro, tira fora. E a E também, a 2 não está dentro, tira fora. Então a gente está entre a A e a C, tem que confirmar se a 3 é uma verdade. Bom, vamos lá. Na terceira eu tenho uma raiz cúbica. O A ele deu o valor e o B ele deu o valor, tá bem? Tem expoentes envolvidos, então vamos realizar a substituição ali. 3, então, eu vou executar aqui. Vai ficar aqui, ó, raiz cúbica. Aqui eu vou ter A ao quadrado, que é 4. 4 ao quadrado, mais 4. Aqui embaixo eu vou ter B, que é menos 6. Mais 2 vezes A, e o A é 4. Pronto. Agora, menos B ao quadrado é menos 6. Vou colocar o parênteses, porque está sendo elevado a um expoente. E aqui embaixo eu tenho A, que é 4, e a gente vai tirar 2. Então a gente tem a raiz cúbica. Ali em cima vai dar 16 mais 4, 20. Lá embaixo a gente tem menos 6 mais 8. Menos. Aqui vai dar 36. 4 menos 2 é 2. Então agora é só paciência, é fácil. Raiz cúbica, a gente vai ter 20 dividido por 2. Tá? Deixa eu colocar aqui direitinho.
Isso aqui menos 36 por 2, 18. Então a gente tem que a raiz cúbica de 20 por 2 é 10. 10 menos 18. Observa que esse resultado é negativo. Então vai dar menos 8. Existe raiz cúbica de número negativo, né? Então o negativo ele sai. Fica a raiz cúbica do número 8. Então quando a raiz é ímpar, o negativo ele sai da raiz, tá? Então tirei o negativo, é uma ideia que eu acho bem legal. A raiz cúbica de 8, é só fatorar o 8, ele é 2 ao cubo. Corta o cubo, né? Tira o 3 e o 3, divide, e vai sobrar então menos 2. Menos 2 é o resultado, e aqui é menos 2. Então a terceira é verdadeira, então a 1 e a 3 são verdadeiras. E a gente encontra então a C, que diz isso, né? Apenas 1 e 3 são verdadeiras. É isso, até um próximo vídeo. Tchau!